Oi pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais uma videoaula sobre dimensionamento de strings. Faremos hoje um exemplo prático. Para fazermos esse exemplo prático, usaremos dois equipamentos que estão aí em voga no mercado. Vou começar com um inversor DAI de 60 kW. Ele tem 4 MPPT. Isso me proporciona uma flexibilidade na hora de montar os modos fotovoltaicos sobre telhados em diferentes angulações, por exemplo. Vou usar também um módulo de 405 watts da DAH, um módulo com um bom custo-benefício. Eu preciso ter em mãos os manuais dos equipamentos, onde eu possa retirar os dados para fazer essa análise. Vou começar com o manual do inversor. Ok? Bom, aqui eu estou vendo que é um inversor de 60 kW. Eu preciso da voltagem máxima, que é 1000 volts, ou seja, determinado número de módulos em série. Esse número não pode ultrapassar, a tensão do módulo não pode ultrapassar 1000 volts. Se eu somar todos os módulos, tensão por tensão, não pode ultrapassar 1000 volts. A tensão de partida da máquina do inversor é 250 volts corrente contínua. Ele tem uma ampla faixa de MPPT, também dá muita flexibilidade, de 200 a 850 volts. E ele tem 4 MPPT, cada MPPT com 30 amperes, conforme destacado aqui. Então 30 mais 30 mais 30 mais 30, 120 amperes, ou seja, esse inversor pode trabalhar até com 120 amperes. Aqui eu tenho um desenho como que são as entradas do inversor. Eu vejo que ele tem 4 MPPT, um MPPT1, MPPT2, MPPT3 e MPPT4. Coincidentemente, cada MPPT tem 4 entradas. Bom, foquei mais aqui no MPPT, peguei o MPPT1, corrente máxima de entrada dele é 30 amperes. Então, cada entrada de MPPT pode ir até 30 amperes. Se eu tiver vários MPPT nessa entrada, 3, ou 2, ou 4, ou 1, essa corrente ela não pode passar de 30 amperes. Como o inversor tem 60 kW e eu tenho 4 MPPT, idênticos a esse aqui, eu tenho 4 desses, eu vou chegar à conclusão, dividindo 60 por 4, que eu posso ter em torno de 15 kW por MPPT. Veja que isso não é uma obrigação. Nós podemos ter potência diferente por MPPT, ou seja, número de módulos em série diferente por MPPT, mas o fato é que a corrente ela não pode ultrapassar 30 amperes. Para racionalizar os cálculos, vamos considerar então, de início, 15 kW por MPPT. Bom, aqui nós agora estamos visualizando alguns dados do módulo. Bom, os que são mais relevantes para mim estão grifados aqui. Tensão de circuito aberto, 49,2 volts. Tensão de operação, VMP, 40,8. Corrente de circuito, 10,35. Corrente de operação, 9,93. O fato é que dá para notar aqui, isso é uma característica dos módulos fotovoltaicos, a corrente de operação está muito próxima da corrente de curto-circuito. Se houver um curto-circuito no string, a corrente não vai passar de 10,35 amperes. Aqui nós temos os dados térmicos do módulo. O que me interessa aqui é o coeficiente de temperatura de VOC, menos 0,29% por grau centígrado, e o coeficiente de temperatura da potência máxima, que é menos 0,37% por grau centígrado. Cada entrada do inversor vai até 30 amperes. Cada módulo tem 405 watts e produz uma corrente de aproximadamente 10 amperes. Logo, nós temos que usar no máximo 3 strings por entrada para ficar abaixo de 30 amperes. No entanto, os cálculos demonstrarão, e eu usarei apenas 2 strings por entrada, logo a corrente máxima fica em torno de 20 amperes. Além disso, eu economizo em cabos. As questões técnicas demonstrarão que esta é a melhor opção com módulo de 405 watts. Para iniciar esse nosso exemplo, precisamos buscar então essas informações que são obtidas dos manuais, são os dados do módulo e os dados do inversor. Eu vou fazer uma organização aqui para facilitar o acompanhamento.
Nessa caixa azul eu coloquei os dados do inversor: potência, tensão máxima, tensão mínima e tensão de MPPT. A seguir eu coloquei os dados do local de instalação e um fator de correção que eu vou explicar aqui mais para frente. E os dados em verde são os principais dados que eu preciso do módulo fotovoltaico. Agora, nesse próximo slide, nós estamos vendo já os dados que eu coletei dos manuais, onde eu posso ver a potência máxima do inversor, 60 kW, tensão máxima permitida 1000 volts, tensão mínima ou tensão de inicialização 250 volts, tensão de MPPT 500 volts, os dados do local da instalação, 37 a máxima, 20 a mínima, fator de correção TAD para instalações em telhado, né, é um número adimensional, a temperatura STC, aqui os coeficientes de temperatura, menos 0,37 para VMP e menos 0,29 para VOC, corrente do módulo, a corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, tensão de MPPT e potência do módulo. A faixa de MPPT desse inversor vai de 200 a 850 volts, corrente contínua. Eu escolhi uma tensão média de operação de 500 volts. Por quê? Bom, o inversor de 60 kW, né, corresponde a 60.000 watts. Eu tenho 4 entradas de 30 amperes, então dá 120 amperes, dividi um pelo outro, eu cheguei a 500 volts. Então eu optei por iniciar aqui nosso estudo 500 volts. Não significa que tem que trabalhar com 500 volts, pode estar dentro dessa faixa aqui. As fórmulas que eu vou usar para tensão máxima e tensão mínima são essas fórmulas aqui, elas já são conhecidas de vocês. Só reforçando, né, que a tensão de VMP, que é a primeira aqui, ela diminui quando a temperatura de operação do módulo aumenta. E a VOC, que é a tensão circuito aberto do módulo, essa tensão ela aumenta quando a temperatura diminui. Aqui nós temos, só para confirmar isso que eu falei, né, esse tem aqui os dados NLCT do módulo, também tirado do manual, ok? Esse módulo é um módulo de 405 watts. Nessas condições NLCT, aproximadamente 45 graus centígrados, o módulo produz uma potência de 305 watts, ou seja, comparação entre o nominal e a potência NLCT, há uma perda, caiu. Assim como caiu o VOC, caiu a tensão de operação, caiu a corrente de curto-circuito e caiu a corrente de operação. Coloquei esses dados aqui mais em destaque, só para a gente comparar as condições STC e as condições NOCT. Veja que o módulo, nas condições nominais de placa, 405 watts, as condições reais de operação NOCT, 305 watts. Bom, isso me traduz aqui uma perda de aproximadamente 25% quando o módulo está operando a 45 graus de temperatura ambiente. Para iniciar então nossos cálculos, eu tenho aqui uma consideração básica a fazer, que a tensão de MPPT ela praticamente não varia, mesmo com o módulo envelhecendo. Aqui nós podemos ver isso. Eu tenho esses gráficos, onde em preto aqui é a situação inicial do módulo na instalação e depois de 10 anos de operação. São vários gráficos, porque são várias temperaturas. Vou considerar aqui a 0 graus só para facilitar aqui a primeira aqui. Aqui eu vejo que se eu traçar uma reta aqui, embora a potência seja diferente, ou seja, a geração seja diferente no início e depois de 10 anos, a tensão VOC é a mesma, que variou foi a corrente. Agora, depois de 20 anos, o raciocínio é o mesmo. Condição inicial, condição depois de 20 anos, a potência gerada caiu porque a corrente diminuiu, mas a tensão VOC, se eu traçar aqui, tá, ela é praticamente a mesma. Então, com isso eu vou poder entrar numa planilha onde eu vou fazer meus cálculos, ok? Essa planilha está aqui, é só uma visão dela estática, os dados estão lançados aqui, eu estou trabalhando com a tensão de MPPT de 500 volts, mas eu vou fazer várias simulações onde essa voltagem eu vou variar para a gente ver o que acontece, para ver se o nosso raciocínio está correto. Então, vamos agora para a planilha. Então, de volta aqui a nossa planilha, onde que a gente pode fazer as simulações e tirar algumas conclusões acerca do que foi discutido acima. Eu estou considerando aqui uma tensão de MPPT de 500 volts. Eu iniciei com 500 volts para fazer a demonstração.
Aqui estão as fórmulas para cálculo de tensão mínima, cálculo de tensão máxima. Eu lanço os valores, o sistema calcula para mim, que eu vou trabalhar então para ter uma tensão de MPPT mínima de 500 volts na faixa entre 19 e 15 módulos, ok? Aqui embaixo eu só fiz uma checagem com o envelhecimento do módulo, né? Eu fiz uma checagem e aqui está me mostrando que, né, para essa tensão de MPPT eu cheguei a 521 volts. Se eu baixar para 14 placas vai para 486, está abaixo do que eu estipulei para trabalhar. Então aqui foi só uma comprovação que as coisas estão funcionando a contento. Continuando agora, eu vou como a tensão mínima de iniciação do inversor é 250 volts, eu vou alterar aqui a MPPT para 250 volts e vamos ver o que vai acontecer. Olha, agora o número mínimo de módulos para dar essa tensão de MPPT de 250 volts baixou para 8, quer dizer que eu posso trabalhar com essa tensão de MPPT até 8 módulos. É lógico que isso não vai me dar a potência que eu preciso, mas foi só para mostrar que existe essa possibilidade. Aqui eu posso checar também, eu vou andando aqui, eu vejo aqui que ele vai até 8 e 8 ele manda eu parar, porque eu estou com a tensão de MPPT de 278 volts. Se eu for para 7 placas, eu vou baixar desse valor e não é o que eu estou querendo. Eu posso também descer mais um pouquinho aqui. Eu vou ver que a própria planilha já me calcula o número mínimo de módulos. No caso aqui foram 8 módulos, que praticamente bate com o que eu já tinha falado ali acima, entendeu? Vou voltar aqui para 500 volts de novo, porque eu sempre vou procurar trabalhar nessa situação. E vou fazer aqui uma demonstração interessante, ok? Olha só, se eu estiver trabalhando com 19 módulos, eu vou ter então duas strings em paralelo com 4 MPPT. Eu vou ter uma potência pico de 61,56, que vai me dar um fator de sobredimensionamento do inversor de 2,6%, ou seja, sobrecarga baixa. Eu acho que isso é muito pouco e em termos de rendimento final da instalação não vai ser bom. Então aqui eu mudei meu raciocínio. No início da apresentação eu estava convencido que eu iria trabalhar melhor com duas strings em paralelo para cada MPPT, mas como eu cheguei nesse FDI muito baixo, eu resolvi mudar. Então eu baixei para o número mínimo de módulos para manter o MPPT, que é 15, entendeu? Passei para as 3 strings, vou gastar mais cabos, no resto da menor dúvida, mas em compensação vou passar por uma potência final de pico de 72,9, o que vai me dar um fator de sobredimensionamento do inversor de 1,215, que na verdade é 21,5%, ou seja, o inversor vai trabalhar com uma certa sobrecarga. Muita gente se preocupa com isso, mas eu acho que isso não é tão importante. Eu vou mostrar aqui abaixo. Essas condições aqui de operação, elas não são condições reais, são condições de testes. Isso na prática nunca acontece. Você nunca vai ter um módulo de 405 watts realmente gerando 405 watts quando o módulo está sobre um sol escaldante. Essa é a situação real. Então por isso que eu fiz só uma comparação aqui para a gente entender. Se eu pegar esses mesmos 19 módulos que estavam na condição STC e passar para a condição NOCT, eu vou ver que a potência de cada string baixou. Nessa situação de cima, com 19 módulos, eu passei por uma potência de 46,36 pico, com um FDI de 0,77, ou seja, eu estou perdendo 25% de potência de entrada no inversor. Então, se eu não sobredimensionar, isso vai me penalizar no final. Aí eu mudei para 15 módulos com 3 strings, eu já consegui ir para 54,9. Mesmo assim, eu ainda estou abaixo da potência do inversor. Então, acho que vocês não precisam se preocupar com esse sobredimensionamento do inversor, porque na prática isso quase não vai acontecer. Então, essa planilha ela é muito útil, sem dúvida. Porém, eu gostaria de salientar que a experiência do engenheiro ou do técnico projetista é muito importante para uma definição correta do sistema e evitar contratempos ou perdas mais para frente.
também ela é útil no sentido que você possa, em caso de dúvida, checar as informações que o seu fornecedor te passou. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que ela possa lhe ser útil de alguma maneira no futuro. Vamos nos ver mais vezes aí pela frente. Um abraço a todos e muito obrigado. Até a próxima vez.